Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver as duas topologias de realimentação que estão faltando, tá? Então vamos começar pelos amplificadores com realimentação paralelo-paralelo, como está mostrado aqui, certo? Então inicialmente a gente vai ver o caso ideal. No caso ideal, né, a gente tem uma fonte de corrente perfeita, ela não tem resistência paralelo, tá? A carga não é infinita, a impedância de carga é infinita, então ela não carrega o circuito A, né? E a gente vê que a impedância de entrada da malha de realimentação também é infinita, também não carrega o amplificador A, né? E toda transmissão direta se dá pelo amplificador A e toda transmissão reversa se dá pela malha de realimentação, é o caso ideal, certo? Então, para esse caso ideal, o ganho de malha fechada F é definido como sendo VO dividido por IS, né? Tensão de saída pela corrente de entrada, esse é um amplificador, né, de transresistência, né? Então, na saída nós temos tensão e na entrada nós temos corrente, né? E por conta disso, na saída, como é tensão, a medição de tensão é em paralelo, e na entrada eu preciso subtrair a corrente de realimentação, então a subtração da corrente de realimentação se dá também em paralelo. Corrente S vem por aqui desvia a corrente de realimentação e apenas a corrente II entra no amplificador para ser amplificada, certo? Bom, então, para a gente calcular primeiro a nossa resistência de entrada de malha fechada, a gente vai ver que ela é dada pela tensão VI, que é a tensão em cima dessa fonte aqui, dividido pela corrente de entrada IS. No lugar de S, nós vamos substituir por II mais IF, né, que é a corrente de entrada mais a corrente de realimentação. A corrente de entrada II é fácil de ver que é VI dividido por RI, está aqui. Por outro lado, IF é igual a beta VO, está aqui, né? Só que quem é VO? VO vai ser igual a A e I, está aqui, né? Porque como aqui é aberto e aqui é aberto, não tem corrente passando, então não tem queda de tensão em cima do resistor RO, então a tensão VO é dada por A e I, né? Então eu vou colocar aqui no lugar de VO, vou colocar A e I. Então vou ficar aqui com beta A e I. Só que quem é I? A gente já viu, né? O I é VI sobre RI. Então eu vou substituir isso aqui. Bom, agora fica fácil de ver que eu posso cancelar VI aqui, VI aqui, VI aqui. E aqui eu posso pegar algum sobre RI, colocar em evidência e jogar para cima multiplicando. E eu obtenho que a resistência de entrada de malha fechada é a resistência de entrada dividido por 1 mais a beta. E aí fica claro para a gente o quê? Que quando a entrada eu tenho uma realimentação de corrente, eu tenho um sinal de corrente, o que é o ideal para uma fonte de corrente, né? Para um amplificador de corrente ou de transresistência, como é o caso? Enfim, quando na entrada eu tenho uma corrente, o ideal é que a impedância de entrada seja a menor possível. Então o que vai acontecer com a resistência realimentada, do circuito realimentado? Vai ser a resistência de entrada dividido pela quantidade de realimentação, que é o mesmo tanto que o ganho AF caiu. Então eu consigo melhorar a resistência de entrada. Bom, já a saída, como é paralelo, a gente já tinha visto antes, né? A resistência de saída é menor, né? Porque na saída eu tenho tensão e quando eu tenho tensão na saída, o ideal é que a resistência de saída seja a menor possível. Então a resistência de saída do circuito realimentado é a resistência de saída dividido pela quantidade de realimentação também, ok? Bom, e o caso prático, né? No caso prático, eu vou ter agora o RS, modelando a imperfeição da fonte de corrente, né? Vou ter uma resistência de carga, não vai ser mais malha aberta, não vai ser mais infinito. E agora eu não posso mais supor que a malha de realimentação não carrega o amplificador básico, tá? Então, como é que eu vou proceder nesse caso? Os desenhos dessa vez não estão tão detalhados, mas a gente vai substituir a malha de realimentação pelo equivalente, pelo quadripolo equivalente, pelo quadripolo correspondente, que no caso vai ser um que tenha paralelo e paralelo, que vão ser os parâmetros y. É só voltar lá naqueles circuitos que a gente vê isso rapidamente, né? E para garantir que a transmissão reversa se dê toda pela malha de realimentação e não aconteça pelo amplificador básico, eu preciso garantir que o Y12 do amplificador básico seja muito menor do que o Y2 da rede de realimentação. Então, esse aqui é quem vai predominar, garantindo que a transmissão reversa se dê pela realimentação, pela malha de realimentação. De outra forma, né, o Y21, que é quem determina como a corrente do lado 1 interfere na tensão do lado 2, ele deve acontecer a transmissão principalmente pelo amplificador básico.
Então o Y21 do amplificador básico tem que ser muito maior do que o Y21 da rede de realimentação, certo? Ok. Então tudo isso pode ser resumido aqui no circuito A, onde eu trouxe o resistor R11 e R22 para perto dele, aqui eu trouxe o RS para perto dele, o RL também, igual a gente fez das outras vezes, né? E o ganho A vai ser a razão entre a tensão VO e a corrente II, né? A resistência de entrada RI está aqui, né? Incluindo o RS, né? A resistência de saída RO está aqui, incluindo o RL. É esse valor aqui que vai ser dividido por 1 mais a beta para poder dar a resistência de malha fechada, né? Esse aqui é a resistência de saída que vai ser dividida por 1 mais a beta para dar a resistência de saída de malha fechada. Então a gente precisa determinar o R11 e o R22, a gente sempre vai fazer isso destruindo a realimentação. Como a conexão é paralela dos dois lados, né, então eu vou sempre destruir do mesmo jeito. Na saída eu tenho que medir uma tensão, então eu destruo a realimentação dando um curto, zero a tensão de saída, destruo a realimentação, e aí eu olho quem é a resistência que eu vejo do lado 1. Para R22, eu vou destruir a realimentação do lado 1, como a realimentação do lado 1 é paralelo também, né, o que vai acontecer? É uma realimentação de corrente, né, aqui do lado 1. Né? Então, se eu der um curto, eu destruo a realimentação do lado 1, e aí eu vou verificar qual é a resistência equivalente que eu vejo olhando aqui para o lado 2. Né? Por último, o beta, ele vai ser dado pela corrente de realimentação do lado de cá dividido pela tensão de entrada do lado 2, né? Quando eu destruo a realimentação do lado 1, o que vai acontecer dando um curto. Né? Porque como está conectado em paralelo, eu destruo a realimentação dando um curto. Quando a conexão é série, eu destruo a realimentação abrindo o circuito. Quando é paralelo, eu destruo a realimentação dando um curto. Tá? Então, basicamente é isso. Por último, né, para determinar o RIN, eu tenho que descontar o efeito do RS. Como a conexão é paralelo, eu vou usar essa expressão aqui. E a mesma coisa vai valer por ROUT, porque também a conexão é paralelo, eu preciso descontar o efeito do RL, então eu vou usar essa expressão aqui. Tá? Então isso, pessoal, resume, né, a ideia de como nós podemos fazer a adaptação do caso prático para o ideal da configuração paralelo-paralelo, né, ou do amplificador tensão corrente, né, amplificador de transresistência. Tá? Bom, e por último, vamos ver os amplificadores com realimentação paralelo série, que são amplificadores que têm corrente na entrada e corrente na saída. Então são amplificadores de corrente, certo? Então, começando com o caso ideal, né? No caso ideal, a gente vai ter que, como a conexão na entrada é corrente, então eu vou subtrair corrente em paralelo, por isso ele é paralelo na entrada, e na saída, como é corrente também, para medir corrente eu vou conectar a medição em série, então por isso que ele é série na saída, certo? Então, podem ver aqui ó, que a resistência de saída RL é nula, né, um curto, e também a impedância de entrada da malha de realimentação é nula, de modo que nenhum dos dois, nem a carga nem a malha de realimentação, carreguem um amplificador A do lado da saída, e do lado da entrada a gente vai ver que a fonte de corrente controlada por corrente ela é perfeita, ela não tem resistência RS, resistência paralela, né? Assim como a fonte de corrente de sinal também é perfeita, não tem resistência paralela. Então fica claro que é o circuito ideal, que nem a entrada, nem a saída, nem a malha de realimentação carregam o amplificador A. E onde toda transmissão direta se dá por cima, nenhuma se dá aqui por baixo, pela malha de realimentação, e toda transmissão reversa se dá aqui por baixo, e nenhuma se dá pelo amplificador A. Então são todos os requisitos que a gente precisa para ter o caso ideal. Tá? O AF ele é definido como a razão entre a corrente de saída e a corrente de entrada, I por IS. Para a malha fechada vai dar igual a A sobre 1 mais a beta, vai ser sempre assim. Né? O RIF, nesse caso, como eu tenho uma conexão paralela na entrada, é um amplificador de corrente na entrada, então o ideal é que a resistência de entrada seja a menor possível. A gente já fez essa dedução antes. Então a gente vai ver que o RIF vai ser o RI que divide 1 mais a beta. Já nesse caso, como na saída eu tenho corrente, o ideal para quando eu tenho corrente na saída é que a resistência de saída seja a mais alta possível. E aí, nesse caso, a resistência de malha fechada, de saída, vai ser a resistência de saída de malha aberta, que multiplica 1 mais a beta. Ok? Bom, e o caso prático? Né? No caso prático, volta a resistência de carga,
a fonte de sino de corrente de sinal não é perfeita mais, está aqui a resistência paralelo dela, e a gente não vai mais supor que a malha de realimentação não carrega o amplificador básico, né? Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na malha de realimentação e trocar pelo circuito equivalente pelo quadripólio correspondente, que é qual? O que tem paralelo na entrada e série na saída, que vão ser os parâmetros G, certo? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter que substituir esses parâmetros aqui, e a gente vai fazer aquele mesmo processo, né? Eu vou aproximar o RS do amplificador básico, vou aproximar o RL do amplificador básico, e aqui o R1 e o R22 eu vou tirar da malha de realimentação e vou trazer aqui para perto do amplificador básico, e vou criar o circuito A a partir daí, né? E eu preciso garantir também as premissas de que a transmissão direta se dê exclusivamente pelo amplificador básico, e que a transmissão reversa se dê exclusivamente pela malha de realimentação. Para isso eu vou usar essas duas premissas. Então na primeira, a gente vê que o G12 da malha de realimentação, ele é muito maior do que o G12 do amplificador básico, né? O G12 é esse cara aqui, tá? Então o daqui está desprezado, pode ver, certo? Então essa é uma primeira premissa. E a outra premissa é que o G21 da rede de realimentação, que é o daqui de baixo, seja muito menor, portanto desprezível, em relação ao G12 do amplificador básico. O G12 do amplificador básico é esse aqui, e o G12 da malha de realimentação não existe, é nulo, certo? É claro que isso não necessariamente tem que ser nulo, mas tem que ser muito menor para que a gente possa desprezar, tá? A partir daí a gente vai ter outra vez aquele resumo, né, onde o circuito A ele vai ter o RS trazido para perto dele, o R11, o R22 e o RL também, eles vão ser incorporados ao amplificador básico para produzir um circuito A que me permita aproximar a análise pelo caso ideal, né? O R11 eu vou olhar para o lado 1, né, que é esse cara aqui, destruindo a realimentação do lado 2. Então, como do lado 2, né, é série, então eu destruo abrindo, né? E o R22 eu vou olhar para o lado 2, destruindo a realimentação do lado 1. Como o lado 1 é paralelo, eu destruo a realimentação, dando um curto, certo? Finalmente o beta, né, ele pode ser obtido a partir da corrente IF dividido pela corrente de saída IO, né, quando a gente destrói a realimentação do lado 1, que como é paralelo, a gente destrói dando um curto, certo? E para terminar, a gente precisa, para determinar quem é a resistência de entrada e a resistência de saída do circuito realimentado, eu preciso descontar os efeitos para a entrada do RS, como a conexão é paralela eu faço por essa expressão, e preciso descontar o efeito no Rout, tá, do RL. Como a conexão de saída é série, é só fazer essa subtração aqui e o problema está resolvido, certo? Bom, pessoal, com isso a gente termina de ver como adaptar as 4 topologias básicas de realimentação para os casos, né, em que nós temos, para os 4 casos possíveis, tá? E a partir disso a gente consegue já dar um grande passo na análise de circuitos realimentados, mas ainda temos outras coisas para aprender para poder fazermos isso de forma mais fácil, e isso vai ser objeto da nossa próxima aula, tá bom? Por enquanto, agradeço por terem assistido e até logo.